Em primeiro lugar, infelizmente, esses estudos do Estado, eu espero que não vá adiante, se depender de mim, não vai. Eu estou, de certa forma, envolvido, mas não, você sabe o que é o dia de amanhã, nunca se sabe, né? Na realidade, o que foi feito são estudos realmente... Você não faz uma barragem pela barragem. Você tem que ter um objetivo para ela. A barragem, há mais de 50 anos que nos Estados Unidos não faz barragem. A cidade de Denver, ela, em 2000, precisava ter barragem para abastecimento d'água e não permitiram. E te fizeram racionalização do uso da água. Eu me lembro de um amigo meu que era professor na Universidade de Davis, na Califórnia, e ele dizia o seguinte: olha, a minha chefe de departamento, quando vai em reuniões, ela tem vergonha de dizer que é chefe de departamento de engenharia civil, de tanta pressão contra os engenheiros na Califórnia. Tá? Por quê? Porque não se fala. Agora, se você chegar para um cara desse e falar assim, eu vou fazer uma barragem para diluir o esgoto, ele é fuzilado em praça pública no primeiro momento em qualquer país decente. Na realidade, essas barragens, tanto do Gravataí quanto dos Sinos, era para dar água mais para irrigação. E usaram essa história de ser para diluir. Você não faz barragem para diluir esgoto, você trata esgoto. Pelo amor de Deus. Esgoto é para ser tratado. Não começa pelo Clean Water Act americano de 1970 e pouco. Dizia o seguinte, nós temos que... essa lei diz o seguinte, deve-se tratar todos os efluentes com a melhor tecnologia disponível antes de lançar no rio, independentemente da sua capacidade de diluição. Nós estamos no século XXI, querendo fazer barragem para diluir esgoto. É um negócio para um Estado que se fala que é esclarecido. Né? Então, não faz o menor sentido isso. Se você falar assim, não, eu estou fazendo um estudo de alternativa para o controle de inundação, ainda poderia ser, mas também não se faz obras desse tipo, porque não se justifica economicamente. Você só faz... Você vai proteger a tua casa gastando mais para proteger ela do que ela destruída? Não vai. Então, geralmente as medidas de controle de enchente são medidas não estruturais. Então, na realidade, por trás de tudo isso estava... Por quê? Porque nessas bacias a irrigação toma 90% da água. Tá? Como tomava toda a água, chegava na estiagem e não tinha água. Então, agora, para resolver, eu não quero pressionar o órgão de esgoto para tratar, é mais fácil arrumar um dinheiro para fazer um reservatório para aumentar a vazão na estiagem. No fundo, ele está fazendo barragem para quê? Para irrigação. E, infelizmente, isso foi, de certa forma, na barragem do Gravataí foi aprovado. De certa forma, implícita, não está explícito no plano de bacia, mas está implícito. E aí veio esse negócio, o Estado conseguiu 800 milhões de reais, né, para fazer as barragens do Gravataí. Quando eu peguei aquilo, eu falei, onde está o estudo de alternativa? Não tem. Cadê o estudo de alternativa? Quando eu li o estudo dos Sinos, eu falei, meu Deus do céu, como alguém escreveu isso? Como alguém teve a capacidade de botar num papel isso aqui? Tá? Bom, como eu te disse, meu documento para o Estado foi isso aí, encerra isso e vamos partir para outros projetos. Né? Agora, você sabe que em política o dia de amanhã, é como dizia o falecido, como é aquele cara do Banco Nacional, aquele governador de Minas Gerais, Magalhães. Política é como as nuvens, uma hora está num lugar, de repente está no outro, né? E aí muda tudo. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas, pelo menos, no momento, aquilo não tem sentido. Tá? Professor, complementando isso, será que isso não vem do fato de que, pelo menos no Rio Grande do Sul, eu não sei a situação em outros estados, os planos de bacia, ainda que tenham que ser referendados pelos comitês, etc., mas a equipe técnica que faz isso, contratada para isso, o problema não está em que eles olham isso numa resolução de satélite, sem ir lá olhar o que está acontecendo, porque quando a gente vê o plano, daí você enxerga 4 barragens, e aquilo não está muito bem... Eu vou te explicar o que está acontecendo, de certa forma, pelo que eu posso saber, não sei se eu sei todas as informações.
Mas, geralmente, esses termos de referência desses planos de bacia vêm no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria de Recursos Hídricos, que são planos, e eu vi esses termos de referência porque eu estou assessorando o Banco Mundial no Espírito Santo também. E vieram para mim esses termos de referência. Isso aqui não dá, eu falei. Isso aqui não é plano. Isso aqui, o que eles fazem? O diagnóstico e tal, aí faz o estudo hidrológico, sedimento, vê onde tem os usuários da água, tá. E aí agora, quando entra aqui, vai fazer, é um monte de reunião. E aí faz assim, eu falei assim, plano de bacia, você tem que terminar o plano de bacia com o seguinte, como vai ser feita a outorga do uso da água naquela bacia? As regras do jogo. E o estudo diagnóstico deve dizer o seguinte, onde são as... Eu me lembro que em 1989, eu estava trabalhando num plano de... não sei aonde aí, não me lembro direito, mas eu tive que ir à Flórida. Tá? E eu visitei os órgãos de recursos hídricos da Flórida, são 6 divisões, e lá, como é água subterrânea, eles tinham... Eu falei assim, como é que você faz para dar outorga de um poço? Ele falou, não, aqui é o seguinte, eu fiz um estudo e vi quais as áreas críticas. Quando vem uma demanda... nessa área crítica, eu rodo o meu modelo para ver se é possível ou não. Se não, eu verifico só se aquele poço está dentro da tecnologia adequada, porque ele não está impactando aquela região. É a mesma coisa, você tem que fazer o plano de forma que você amanhã estabeleça a regra para a outorga. 1. Segundo, você tem que estabelecer, calcular todas as cargas do rio, avaliar o cenário atual de qualidade da água para a vazão de referência que você vai definir, e fala assim, meu rio nesses trechos aqui está nessas classes X, Y, Z. Agora, primeiro tem que avisar para o pessoal de licenciamento que enquadramento não é dizer como o rio está agora, enquadramento é uma meta. Então, o enquadramento é o seguinte, o próprio comitê vai dizer, nós queremos que esse rio seja classe 3 ou classe 2. Bom, feito isso, o que eu tenho que tratar para chegar nessa classe? E roda o modelo, todas as cargas são essas, reduzindo tantos por cento, faz um estudo de alternativa, esse aqui tá, o resultado do plano tem que dizer, olha, cidade tal tem que reduzir em tanto a tua carga do esgoto, a outra cidade tanto, e isso deve ser internalizado na cidade nos seus planos de saneamento. Terceiro, que a lei está falha num ponto, porque ela diz lá num dos objetivos que um dos objetivos da lei é gestão de eventos extremos. Mas ela não dá, na fase de plano, nenhuma ação sobre eventos extremos. Então, o terceiro item do plano de bacia deveria ser quais são as estratégias para resolver os problemas de inundação daquela bacia. Esses são os produtos, mas você vê qual algum plano que tenha isso? Porque é um monte de reunite aguda, né, e que não vai a lugar nenhum. Então, no caso do Espírito Santo, eu estou procurando intervir nesse termo de referência. Mas eu quero dizer aí, qual é o problema institucional. Esses acompanhamentos de plano, eu acompanho um projeto do Banco Mundial no Espírito Santo, em Santos, em Dhaka, no Bangladesh, e o problema é sempre a mesma coisa. Eu perguntei, aí queriam fazer o plano de drenagem urbana da região metropolitana de Vitória. Eu falei assim, quem vai cuidar? Não, queremos fazer o plano. Eu sei, sim, mas quem vai cuidar? Quem é a instituição que vai acompanhar o plano e vai receber isso e vai implementar isso? Não, mas nós não temos. Eu falei, então não faz. Você está fazendo um bebê de proveta sem pai, sem mãe. Em Santos a mesma coisa. Estão gastando os 500, 600 milhões. E aí eu perguntei o seguinte, quem é a instituição que vai cuidar disso? Já estavam definindo o prédio, mas não tinha instituição. Então, em Dhaka, a mesma coisa. Então, todo mundo quer gastar dinheiro, mas ninguém quer, você não constrói. Então, estou dizendo que isso vai resolver o problema. É uma condição necessária, que nem matemática, é uma condição necessária, mas não suficiente. A instituição também tem que ser bem organizada. Então, a institucionalidade desse... Por exemplo, minha área de hidrologia, eu sou hidrólogo. O que eu estou falando aqui de instituição? Minha área era modelo matemático, sempre foi. Eu trabalho ainda em modelo matemático. Mas eu comecei a trabalhar e nunca conseguia fazer as coisas funcionarem. Eu tive que começar, e cada vez mais a montante, né, para poder intervir em alguma coisa. Então, hoje, no final, eu estou acompanhando muitos projetos, eu sei os detalhes técnicos,
Mas não adianta isso aí, né? Eu nunca me esqueço da cara do indivíduo, do gestor de planejamento urbano de DACA. Se você soubesse a bagunça que é aquilo lá, nós estamos num paraíso, tá? Aqueles prédios que os fios entram tudo por fora, e eu não entrava em elevador lá, eu só andava pela escada, porque o elevador você não via nem os botões direito, tá? Aquilo ia cair, aquele negócio. As ruas é uma confusão, ninguém anda em linha reta. O cara do cara, quando eu comecei a falar de regulação sobre planejamento urbano, o cara me olhava assim e falava assim, esse cara está falando grego, ou, quer dizer, é impossível aqui, né? Então, cada sociedade tem, eu acho que nós temos muito problemas aqui, e ele falou muito bem, temos uns problemas. Agora, eu costumo dizer o seguinte, temos muito por fazer, mas não podemos ficar parado. Temos que ir botando uma pedrinha de cada vez. Se a gente vê que as coisas estão acontecendo, mesmo que não seja hoje, mas vão acontecendo ao longo dos anos, mas o que eu vejo é que em muitos setores da sociedade a coisa está andando, mas saneamento não continua do mesmo jeito. Ele precisa se alavancar. Então, é nesse ponto que eu vejo. Talvez eu tenha, cada vez eu acho que eu estou ficando mais velho, estou ficando mais enfático, assim, né? Eu não sei, professor, o que você acha? A gente fica meio, né? É porque falta menos tempo para a gente, então por isso que a gente fica mais ansioso. Eu acho que é um pouco isso aí. Então, você fica numa ansiedade de que as coisas aconteçam, mas o que a gente precisa enxergar é que as coisas estão melhorando. Não estão paradas ou não estão piorando, né? Então, por isso que eu vejo, claro, nós fomos um país, quem viveu a inflação no Brasil sabe quanto era ruim. Então, nós melhoramos, mas temos que continuar melhorando, o que nós não podemos é estagnar ou rebaixar. E eu acho que tem vários setores que merecem um pouco de choque de gestão forte, né, no processo. Eu não gosto de usar essa palavra, porque alguns partidos políticos usam isso, e eu não tenho nada a ver com partido político, né? Então, mas é necessário, né? É necessário você construir um Estado, sair do governo. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu nunca me esqueço, vou contar essa historinha pelo seguinte, eu estava consultoria para o Ministério da Cidade. Aí, um dia, eu vou numa reunião em Brasília, para a minha decepção, o secretário de saneamento vai fazer uma apresentação e fala todas as canalizações que iam fazer. Eu falei, puta, eu passei anos lá tentando mudar isso. Aí eu levantei, como eu também não tenho mais, eu falo o que eu acho, né? Então, eu falei, olha, tudo que está sendo feito aqui é jogando dinheiro fora. Eu não sou ninguém deu bola para mim, né? Saí da reunião, eu falei assim, pô, não vai acontecer nada, os caras vão continuando fazendo essas canalizações. Aí eu tinha um funcionário que estava para sair, eu falei assim, vamos fazer um curso para o Ministério Público? E fizemos um curso, mas também não adiantou nada, tá? Então, o que eu quero dizer é que, naquela época, eu não tinha nem com quem conversar. Hoje já tem funcionários de carreira. Os ministérios botaram 800 funcionários de carreira. E eles são avaliados e tal. Melhorou um pouquinho. Então, a gente tem um pouquinho de esperança, mas as dificuldades são essas. Eu acho que essa geração que está aí, vocês que estão aí, vocês que são grande parte dos nossos alunos, nunca esqueçam de fazer aquela pergunta. Nunca esqueçam de perguntar, por que eu estou fazendo isso? Não, nós estamos fazendo aqui um estudo assim, sim, mas para quê? Você está fazendo uma barragem, essa barragem vem... Por que eu escolhi essa barragem? Por que ela necessita? Onde eu quero chegar com isso? Essa pergunta as pessoas não estão acostumadas a fazer, por mais banal que seja. Então, o questionamento da formação de vocês é fundamental no dia a dia da carreira. Porque o cara, não, porque nós vamos fazer isso. Tá, mas por quê? Qual o objetivo? Você quer melhorar o quê? Ah, não, aqui vai ficar agora uma estrutura de recursos maravilhosa. Sim, mas para quê?